Olá, meus caros Honey Badgers, feliz 2024 a todos vocês. Estamos aqui no primeiro Crypto APAC de 2024, já de novo aqui na Labuta, filhos da pátria, como diria o ditado. Eu e o meu caro Ricardo Richter aqui trazendo informações concretas, sólidas, interessantes, para que você possa tomar a sua decisão de investimento. Lembrando que aqui não é dica de investimento, não, é informação para que você possa formar a sua ideia, a sua cabeça, a sua mente em relação às suas posições de investimento criativo, criptoativos, ativos digitais e na indústria de criptoativos e ativos digitais, que é bem mais ampla do que só os tokens que a gente fala sempre aqui. Feliz 2024, Ricardo Richter. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Um grande abraço e vamos que vamos. Vamos que vamos, feliz 2024, Rodrigo, feliz 2024 para todos que nos acompanham aqui na Honey Badger. Esse ano aí que promete ser um ano extremamente agitado para o mundo de Bitcoin, criptomoedas, criptoativos em geral, né? A gente está vendo aí emergir quase que uma fusão, a gente pode dizer assim, né, do mercado financeiro tradicional com o mercado de criptoativos, que é algo aí que a gente já vinha, né, há muito tempo falando que era inevitável, que iria acontecer. Eu me lembro no começo de 2021, tá? Fazem 3 anos. Quando eu estava lá começando a entender mais de análise on-chain, que eu me dei conta, né, que eu disse, cara, é impossível as grandes gestoras do mercado falarem de Bitcoin e não falarem de análise on-chain. Quando eles falam de empresa, eles são obrigados a falar desses números e o mesmo ocorre dentro de criptoativos. Então, mais uma semana que estamos aqui para trazer informações. A gente tem bastante coisa para comentar e essa semana é uma semana bastante agitada em relação a ETFs. Vou trazer aqui os acontecimentos em relação à blockchain, né, as informações, e eu quero comentar também a carta aberta, Rodrigo, que eu acabei deixando aqui para todos os meus amigos, investidores, entusiastas de criptomoedas, tá? Que é uma carta aberta aqui que eu vou passar direto, tá? Eu brinco que é o meu textão de final de ano. Para quem quiser aí, eu escrevi um textão de final. Só fazendo um comentário, Ricardo, sobre o que você falou em relação a essa fusão do mercado. Cara, há muito tempo eu discordo dessa diferença. Eu sempre, para mim, mercado é mercado. Isso, é um outro tipo de ativo, como já existiram muitos, né? Os ETFs até 50, 60 anos atrás não existiam. Então, assim, eu nunca... Eu acho que as pessoas tendem a se fechar em nichos, né? E muita gente, não, é o TradFi, é o DeFi. Cara, só existe um FI, que é o mercado financeiro, que é onde as pessoas fazem negócios. O que vem mudando é a questão tecnológica e é muito bom participar desse movimento que a gente vê aí. Exato, e o que é negociado ali dentro, né? Agora a gente vê essa classe de ativos, né? Vou usar o Bitcoin como exemplo, aí vou falar para o Bitcoin, mas isso engloba todos os criptoativos, tá? Ver esses ativos agora sendo vistos, sendo observados pelo mercado financeiro com bons olhos, é algo que para a gente que está há mais tempo aí, que entende a necessidade da gente ter realmente um mercado de criptoativos regulado, a gente vê isso com muito bons olhos, né? Dentro disso eu resolvi escrever essa carta aberta, né? Onde eu trago as minhas expectativas, né, para o mercado. E aí eu fiz uma brincadeira aqui no final, tá, que é trazer algumas outras previsões. Eu deixo bem claro aqui que isso pode acontecer ou não, isso aqui realmente o achismo do Ricardo, mas são tendências que a gente vem observando e a gente pode concluir algumas coisas aqui. Essas tendências são amarradas em algumas análises que a gente faz ao longo do ano. Então, uma brincadeira simples aí, lançamento de uma inteligência de artificial, né, que negocia criptomoedas. Isso aí pode se popularizar muito agora em 2024, porque essa é uma tendência, são duas tendências tecnológicas, né, criptomoedas e também inteligência artificial. Solana vai falhar ultrapassar o Ether, tá? E o Ether falha ultrapassar o Bitcoin, isso em 2024. Estamos falando aí de market cap mesmo. Outra perspectiva, tá? Mais países tornam o Bitcoin como moeda legal. Acredito que pelo menos mais um país aí, Rodrigo, em 2024 vá fazer aí um movimento parecido. A gente teve a Argentina com o Milei agora, que a gente fala que colocou um curso legal sem colocar um curso legal, mas algo que tá aí. E vou passar aqui, ó, tem coisas interessantes aqui, tá? Um fundo soberano revela a postura do Bitcoin, a gente vai falar disso mais para frente aqui nesse vídeo, né? E aí tem uma outra aqui que a gente pode colocar bastante para discussão, que eu acredito que uma empresa de energia, petróleo ou gás,
vai entrar pesado no mercado de Bitcoin, né? Seja na mineração, ou seja simplesmente fazendo hold, porque eles têm a faca e o queijo para fazer isso. A infraestrutura física basicamente está pronta em muitas dessas empresas e é fácil para eles fazerem a migração. E aí vamos falar do que todo mundo quer ver, tá? Eu já postei isso aqui antes, mas é preço. Para mim, essas duas notícias são as mais, essas duas previsões, perdão, são as mais, vamos dizer, interessantes da gente explorar, porque elas têm a ver com a mesma região do mundo. Então, depois a gente explora isso. Exatamente. E assim, né? E preço, que é o que todo mundo quer saber, eu já divulguei isso antes, tá? Mas eu acho que $50 mil é bastante próximo da gente ter aí com aprovação de ETF, e aí vendo um cenário totalmente otimista, né? $65 mil e $125 mil lá no final do ano. Michael Saylor disse que o Bitcoin bate 350 mil esse ano, tá? A gente tem padrões de escassez, a gente tem elementos que podem levar a isso? Tem, sou obrigado a dizer que tem, mas ainda acho que é uma análise um pouco exacerbada, digamos assim, tá? Prefiro manter um pouco mais o pé no chão, não acho. Para quem está vendo de fora do mercado, ver aqui eu falar $125 mil, não parece nem um pouco pé no chão, né? Uhum. mas mesmo assim a gente tem essa perspectiva. Entrando para análise... Subiu quase 200% desde janeiro, pô, do ano passado. Não, exatamente. Isso é muito interessante. E a gente teve, além disso, tá? A gente teve um ponto de virada aqui, que é o seguinte. Normalmente eu trago as nossas análises aqui pelo Glassnode, e aí eu acabo olhando pouco, tá, o Token Terminal. Por quê? Porque o Token Terminal ele lista vários outros projetos, tá? E ele não traz tanto assim o Bitcoin como moeda principal, porque uma das principais métricas que a gente tem aqui dentro do Token Terminal é esse gráfico de taxas, tá? É o consolidado total de taxas. Esse consolidado total de taxas ele é muito importante para todos os investidores institucionais e também investidores de venture capital, pessoas que estão abrindo também startups para dentro do mundo de criptoativos, porque quando se olha uma blockchain e se olha a quantidade de taxas que a gente coleta nela, basicamente dá para ver que é possível participar dessas taxas com um modelo de negócio, né? Então, se eu vou abrir uma exchange na rede Ethereum e a rede Ethereum tem altas taxas, a tendência de eu capturar esse share, um share dessas taxas e remunerar meu negócio é maior do que eu tentar fazer esse negócio, por exemplo, aqui na Polygon, tá? Vou dizer que aqui a gente tem 3,6 milhões, e quando a gente fala de Ether, aqui a gente tem 293. Mas por que eu estou falando disso, tá? Porque pela primeira vez a gente teve o Ethereum caindo para a segunda posição e o Bitcoin entrando para a primeira posição aqui nos últimos 30 dias no token interno. O Bitcoin fez 336 milhões de dólares como taxa. Isso é ótimo, tá? Isso incentiva todo o ecossistema além da criptomoeda em si a se desenvolver, justamente com o incentivo de coletar essa remuneração de taxas. Não é normal a gente ver Bitcoin flipar Ethereum, flipar outras blockchains, porque conceitos básicos de redes, né? A gente tem Bitcoin como uma rede monetária e as outras redes podem receber outros arquivos, podem receber contratos inteligentes, então é natural que a gente tenha mais taxas nas outras redes. Por que aconteceu isso? Porque a gente teve inscrições novas dentro da blockchain do Bitcoin. Então, isso é ótimo, né? Isso expande ainda mais. Se a gente for olhar essa análise de uma maneira mais longa, tá? Participar dessas taxas aqui, com certeza, pode ser uma remuneração muito boa, e a tendência é que, se a gente mantiver esse padrão de taxas elevadas no Bitcoin, pode haver, sim, um aumento ainda maior da dominância do Bitcoin em relação às outras criptomoedas, que as pessoas vão ver o Bitcoin como um ativo, né, importante agora, que está pagando bem, podemos dizer assim, e tem tendência a ir para dentro desse ativo. Do que temos aqui, tá, de análise, eu achei muito importante comentar, vou comentar isso pela segunda vez, que é a questão do flash crash que a gente teve dentro do Bitcoin. A notícia que foi divulgada, e isso até peço para que tu faça teu comentário, tu traga a tua experiência, à luz da tua experiência nesse assunto, porque é importante para as pessoas que não são tão experientes assim entenderem o que acontece dentro do ativo. Saiu uma notícia com uma possibilidade de rejeição dos ETFs de Bitcoin, e aí foi noticiado que isso fez o preço do Bitcoin
cair. Pode ser que sim, pode ser que uma parte da pressão de venda realmente tenha vindo através dessa notícia, mas o que a gente precisa entender é o seguinte, tá? Quando a gente olhava aqui o percentual de moedas em lucro na rede, a gente chegou no maior valor em 2 anos. A gente tinha 95% das moedas em lucro na rede Bitcoin. Faziam 2 anos que isso não acontecia e faziam 2 anos que a gente tinha, inclusive, prejuízos, tá? Muito largos dentro da blockchain, então todos os picos vermelhos aqui, esse prejuízo chegando quase na marca de 2 bilhões de dólares. Aqui a gente tem no X, a gente tem os dias, então quase 2 bilhões de dólares de prejuízo realizado em um único dia, e a gente vê essa inversão agora partindo para o lucro nesse momento. Eu acredito que 95% da blockchain em lucro, a força de venda, a pressão de venda dessas moedas, ela é grande demais. O que eu quero dizer para as pessoas? Não precisa sair uma notícia. Não precisa sair notícia nenhuma para que as pessoas vendam essas moedas, tá? É natural que depois de tanto tempo de prejuízo, as pessoas queiram ver o dinheiro no bolso. Mas Ricardo, teve a notícia foi justamente que Sim, a notícia teve um timing perfeito para que essa venda ocorresse. Mas o que as pessoas precisam entender não comprem notícias, comprem os fatos. Né? É isso que eu estou tentando demonstrar para as pessoas. O que saiu no jornal pode refletir uma parte da verdade, mas quando a gente olha para dentro dos dados, a gente tem certeza do que aconteceu. Então eu tinha 95% das moedas em lucro, agora eu tenho 89%. Ainda é um valor elevado. 89% das moedas estão em lucro, ainda existe uma pressão de venda, mas são padrões que quando a gente observa no escopo de tempo mais alto, tá? É normal a gente ter esses padrões aqui de 80%, tá? De 89%, 90%, agora 95% não é. E 95% não se sustenta, tá? Num prazo mais longo. E a boa notícia fica o seguinte, tá? Tivemos um aumento expressivo da nossa capitalização realizada, tá? Nos últimos 90 dias, saímos de 20.300 dólares para aqui, 22 mil, cruzamos a linha dos 22 mil dólares, 22.191 dólares. A linha vermelha que a gente tem aqui nesse gráfico, tá? É o all-time high, que está acumulado lá, ele corre nessa linha vermelha. Eu bati nessa opinião aqui até polêmica, dizendo que a gente não teria uma nova bull run enquanto a gente não consolidasse esse preço realizado. Estamos nos aproximando, tá? Mesmo essa oscilação de preço aí no curto prazo, mesmo esse crash de 10% num dia, já seria o suficiente para dar um circuit break, né? Se fosse na B3, já fecharia tudo, já acabaria o dia, digamos assim, né? Apesar que a volatilidade ultimamente mudou tanto, né, que no mercado de ações, que quem sabe os ações estão virando mais cripto do que o contrário. Né? Exatamente isso. Então, assim, a gente vê um aumento dessas barras azuis aqui, mostra que o capital está fluindo lentamente para dentro da blockchain do Bitcoin, apesar desse crash aí de 10% no dia, a capitalização realizada não recuou, ela continuou avançando. Então, se a gente tem capital fluindo para a blockchain no estado atual, é ótimo, e a gente tem aí, de novo, 2024, isso está lá na minha carta aberta, a tendência é que o fluxo de capital ele aumente em 2024 e que ele seja maior do que o fluxo de capital que a gente viu em 2023, 2022, 2021, em função dessa adoção institucional na base de ETFs, tá? NUPL, tá? A gente gosta muito desse gráfico. Aconteceu justamente o que a gente havia previsto. Teve aí a gente está brigando para ficar nessa zona positiva verde aqui, a gente volta para a zona marrom, volta para a zona verde, isso porque a gente ainda não teve uma consolidação. O gráfico não está na tela, Ricardo. Não está aparecendo o gráfico? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Opa. Vamos botar aqui então. Agora sim. Aqui. Então estamos brigando aqui nessa zona. Faz um mês que a gente está nessa briga aqui e é justamente como a gente previu, tá? O mercado não teve força para subir e fazer aquela oferta elástica, aquela subida de preço elástica que a gente normalmente vê nessa zona verde aqui. Estamos brigando, tá? Provavelmente a gente ainda vai brigar mais um pouco. E quando a gente olha, tá, os padrões de preço num longo prazo,
o indicador que sempre foi muito falado foi o Stock to Flow, e eu gosto de usar ele aqui justamente nesses períodos. Quando a gente olha o ponto que a gente está no Stock to Flow, a gente está em 0,39, tá? O 0,39 nos ciclos anteriores, se a gente voltar lá no ciclo de 2017, ele representou quase um fundo, tá? No Stock to Flow. Representar um fundo no Stock to Flow significa uma das melhores oportunidades de compra, onde o Bitcoin está mais barato. O Stock to Flow está neste momento agora. Quando eu vejo uma notícia alguém dizendo, olha, o ETF ainda não está precificado. Pode ser que sim, pode ser que o ETF de fato não esteja precificado, porque tivemos um bear market profundo e agora ainda temos indicadores mostrando que ainda há muito para o preço do Bitcoin subir perante os padrões anteriores. Supply and Profit contra Supply and Loss, eu já falei aqui acabei de falar, né? A gente tinha 17,5 milhões de bitcoins em lucro contra 1,7 em prejuízo, e aí a gente caiu para 16,7 e 2,4. Olhando em números absolutos, tá? Daria 95 e 89% da blockchain em lucro. Quando a gente olha nos lucros realizados, tá? Aqui a gente tem 2 anos, os últimos 6 meses trouxeram realmente aqui uma inversão bem clara nesse indicador, né? Mais precisamente aqui no dia 2 de outubro, né? A gente teve essa inversão, e aí a gente está vendo lucros cada vez maiores sendo realizados por dia. Esses lucros aqui são diários, então tivemos aí ontem quase 700 milhões de dólares, 685 milhões de dólares como lucro realizado dentro da blockchain do Bitcoin. São valores elevados, mas não são valores tão elevados quando a gente olha o lucro não realizado, tá? O lucro não realizado aí, ele está oscilando sempre acima da casa dos 450 bilhões de dólares, tá? Não são milhões, são bilhões nesse caso. É uma rede que tem 450 bilhões de dólares de lucro não realizado, torna aí o Bitcoin um ativo bastante diferente dos outros ativos do mercado tradicional. Eu não sei se existe algum ativo nesse momento no mercado que tenha uma capacidade de liquidez tão grande para que a gente consiga extrair lucros tão altos todos os dias dessa maneira assim, né? Vamos lembrar que o Bitcoin ainda nem é um ativo oficial, digamos assim, está para ser do mercado financeiro. Então é importante que a gente também entenda essas características para saber, né? Só um comentário, Ricardo. Lembrando que esse número ele é uma previsão com o olhar de hoje. A gente sabe que se todo mundo resolvesse vender Bitcoin agora para trás, isso não seria esse valor, você teria uma queda de preço dada a uma oferta muito grande. Então, assim, uma das ferramentas de análise é o seguinte, se houvesse a possibilidade de todo mundo vender nesse preço, esse seria o lucro, né? Esse seria o lucro. Todo mundo fala, mas a fortuna do Bill Gates, a fortuna do Elon Musk, ela vale tanto, nesse momento que ele tem a posse daqueles ativos e daquelas ações, no caso das ações. Se ele vender tudo, ele não vai conseguir vender a esse preço, porque ele vai movimentar o mercado com uma oferta muito maior, para uma demanda que a gente não consegue prever se vai ser a mesma nesse valor, né? Mas é um número importante para que a gente faça uma análise da possibilidade de liquidez do mercado. Isso. E importante também, assim, quando a gente olha aqui, agora eu botei 2 anos, tá, de movimentação no gráfico. A gente vê aqui, fica bem claro pelas colunas vermelhas aqui, o tamanho que foi esse bear market, né? E a gente agora, nesse momento, está retornando lá a patamares de março de 2022, né? Acima de 450 bilhões de dólares. Então aqui a gente consegue ver mais ou menos, né, o que aconteceu com esse capital que estava on-chain, né? Foi um período onde segura peão, podemos dizer aí, né? Segura peão, porque a gente saiu de um momento bastante alto de lucro aqui, foi lá o prejuízo e estamos retornando. Segura peão mesmo. Eu acho que a gente vai ter próximos movimentos assim, né, em relação ao ETF. Eu acredito que a gente vai ter uma demanda muito grande por bitcoins on-chain que estão armazenados. Então eu prevejo assim ver uma queda, tá, em moedas que estão armazenadas há mais tempo, como moedas que estão perdidas ou moedas que estão em hold. Prevejo ver aí queda, tá, nas moedas que estão paradas há 2, há 4, há 5, há 7, há 10 anos. Prevejo que esses padrões aí caiam. Acredito que tem pessoas que estão guardando moeda há mais de 10 anos para vender, sim,
no momento oportuno, e é natural que a gente veja essas moedas voltarem à circulação agora, o que pode, né, fazer com que o preço do Bitcoin caia um pouquinho, porque ao invés da gente ver aí, vamos lá, se a gente tem hoje na média 200 mil Bitcoins no balcão das corretoras para venda, se a gente subir esse número para 300, pode ser que o preço do Bitcoin responda para baixo nesse momento, tá? O que eu tinha para falar de análise é isso. Eu acho que a gente tem que, esse momento, essa semana vai ser uma semana da gente se concentrar bastante nessas questões das notícias dos ETFs, porque a gente não sabe se o ETF vai ser aprovado essa sexta-feira, dia de hoje mesmo que eu estou falando, ou se vai ser na semana que vem. A gente vê muitas notícias e seria importante a gente ter aí, ficar ligado, né, entender. Pessoalmente, eu estou me preparando para esse ETF. Quando eu digo me preparando, e aí abrindo para as pessoas, né, aquelas boas práticas que a gente já comentou aqui na Honey Badger, né? Não deixe os seus bitcoins nas corretoras. Se você quer tentar aproveitar aí uma subida de preço causada pelo ETF, compre bitcoins, né? Se você já tem esses bitcoins, leve para a sua carteira, fria, e mantenha eles lá, porque no longo prazo, até hoje, né, pelos números que a gente tem, o Bitcoin sempre deu dinheiro. É verdade, é verdade. Você me fez uma pergunta no começo da sua explanação em relação à formação de preços, né, e do flash crash que a gente teve lá, né? É importante que o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, saiba alguns pontos que eu acho interessante nessa minha longa jornada nesse mercado. Primeiro, o criptomoedas ainda é um dos ativos mais voláteis no mercado. Isso é normal. A gente já teve quedas maiores. A gente teve queda, quem lembra, em março de 2020, foi 40%, 50% em algumas horas. Então, assim, é normal que isso aconteça. Isto posto, é interessante a gente entender que existem várias estratégias para investimento e para gestão de fundos de qualquer, usando qualquer parâmetro, né? Dentro das estratégias de um fundo, de um gestor, de um investidor, pessoa física, cada um toma as informações e usa a sua estratégia baseada nas informações que ele tem acesso. Essas informações, ou essas teses, ou esses fatos, eles podem ser de fundo técnico, gráfico, fundamentalista, psicológico e até tecnológico. Quando eu chamo de tecnológico, é o seguinte: a indústria de investimentos ela vem aumentando o seu caráter algoritmo, vamos dizer assim. Hoje você tem vários e vários fundos que são operados baseados em algoritmos que fazem análise em frações de segundo de preços e tomam decisões baseadas nisso. Quando você pega uma indústria ou uma nova classe de ativo que é totalmente tecnológica, que é 24/7, 365, que não para, eu não tenho dúvida, né? A gente não tem uma certeza, porque isso não é divulgado, mas eu não tenho dúvida que, dentro do universo de ativos digitais, é uma das indústrias de investimento com mais número de fundos algoritmos, entendeu? A gente sabe que existem estratégias que até operam baseadas no Twitter, baseado no X, baseado em notícias que saem lá através de palavras-chave e tudo mais. Então, com isso colocado, é importante a gente entender que esses algoritmos tomam decisões quase de forma autônoma, baseada em regras pré-estabelecidas. Então, quando você junta alguns fatores, como um fator fundamentalista, que é a 95% dos bitcoins em lucro, mais uma pseudonotícia de um ETF, mais um sentimento de realização de lucros e uma série de outras que aconteceram na semana passada, você pode ter uma disparada desses fundos algoritmos de venda, e uma cascata leva a outra. E isso é completamente normal em qualquer mercado, e muito no mercado. Até assim, psicológica. Né? O cara que está operando na mão, ele não sabe. De repente ele começa a ver cair 4%, 5%, ele vende, porque ele fala, eu já vi cair 30%, caindo uns 5%, 6%. Tem uma série de stops colocados também. Eu acho, assim, justamente, eu tenho essa mesma noção, assim, eu tenho essa mesma impressão, porque falar que o Bitcoin caiu em função de uma notícia, eu acho até ingênuo, tá? Porque a gente precisa olhar o estado geral das coisas, né? E se não houvesse a notícia, a gente também teria uma força de venda enorme acontecendo. Se eu posso mudar a sua frase, achar que o Bitcoin caiu, ou as criptos caíram só por causa de uma notícia, eu acho ingênuo. Eu acho que o contexto que um analista mais experiente toma é o contexto geral. Ele vai olhar a notícia, ele vai olhar o gráfico, ele vai olhar uma série de coisas para falar, isso aqui, a força vendedora, ela está forte por causa disso. Né? Esse balanceamento
fatores é que, na minha opinião, faz um gestor ter mais ou menos sucesso. Até porque essa notícia específica, né, do o ETF pode ser rejeitado, para a gente que está no mercado já há tempo, assim, é meio que chovendo um olhado essa notícia, porque isso é claro que ele pode ser rejeitado. A gente sabe disso desde o começo. Então, lançar essa notícia agora, há pouco tempo da aprovação do ETF ou da rejeição dele, a gente não sabe o que vai acontecer, me parece também muito uma busca por cliques, né? Uma busca pelo hype aí. E aí, como analista, a gente tem que fazer esse trabalho de dizer, gente, calma, vamos olhar o estado geral das coisas. E é um outro ponto. É um outro ponto que você trouxe muito bem. Tem muita gente no mercado de cripto, como tem no mercado de investimentos há muitos anos, né? Vem da época da televisão, aqueles vamos dizer, analistas carnavalescos, que a gente conhece vários. Tem muita gente que ganha mais dinheiro com clique do que com análise. Exato. Tem muita gente que fala e não mostra a boleta. Não mostra a boleta. Ó, eu falo isso, mas o que mais tem. O que mais tem é a gente que fala uma coisa e a gente não tem certeza se ele põe a grana dele, skin on the game, naquela tese, né? E aí, falando já, entrando no... Não, muito famosa, né? Existe uma frase muito... existe uma frase muito famosa aí, né, Rodrigo? Que é o seguinte, né? Não adianta você me falar o que você pensa, né? Me mostre o seu portfólio. Então, muitas vezes, os analistas, os investidores, eles são pegos aí por essa... Deu uma travada aqui, né? Não, estou ouvindo bem. Muitas vezes os analistas são pegos, né, nessa surpresa aí, né? Saiu essa semana até no Twitter, eu me lembrei, o Bruno Penini, né, comentando que as pessoas deveriam ter fundos imobiliários, ter renda fixa. Ele publicou uma posição dele lá de um portfólio onde ele tinha 85% de Bitcoin dentro do portfólio. Então o pessoal pegou um pouco no pé dele, dizendo, Bruno, você está falando para a gente comprar fundo imobiliário e renda fixa, mas você tem 85% de Bitcoin no portfólio. Vamos lembrar que a gente não sabe o tamanho desse portfólio, né, gente? Daqui a pouco ele tem renda fixa, ele tem os fundos imobiliários, a renda fixa e os fundos imobiliários já dão um valor para ele significativo, e ele tem um valor ainda mais significativo em Bitcoin, por isso ele se permite aí tomar mais risco, digamos assim, e por isso que o portfólio fica dessa maneira. Não tem nada de errado nisso, tá? Mas a frase aí, para mim, é muito emblemática, né? Não adianta você me falar o que você pensa, me mostre o seu portfólio. Eu acho que quando a gente trata os investidores, os analistas dessa forma, a gente, olhando para dentro do portfólio deles, a gente consegue realmente acreditar e ver o que essas pessoas acreditam, o que elas pensam de verdade, né? Porque a gente não coloca dinheiro no que a gente não acredita, né? Exatamente. E por isso que eu tomo extremo cuidado, né? Acaba que como eu estou nesse mercado há bastante tempo, e você acaba tendo alguma credibilidade, alguma relevância nesse mercado, você encontra em eventos, amigo, parente, o tiozão no Natal. Pô, o que eu compro? Eu falo, depende, não sei. Porque assim, cara, é muito difícil você entender a percepção de risco, porque todo mundo quer receita pronta, né? Todo final de ano, todo encontro, pô, e o Bitcoin? Ô, Rodrigão, e o Bitcoin? Eu falo, tá lá bem, funcionando, de 10 em 10 minutos, os caras estão validando transação. Não, pô, mas e o preço? Eu falo, cara, o preço eu não sei. O preço é o mercado que vai dar. Se perguntar qual é a minha expectativa, eu posso falar. Agora, falar para você compra ou vende, cara, depende. Se você falar para mim em 5 anos, eu vou ter mais certeza de falar compra, porque, porra, a perspectiva é muito maior. Agora, o que vai acontecer nos próximos 3 meses, cara, é igual aquela frase, né? Taxa de câmbio é o maior, como é que é? O maior fator de humildade de economista é a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio faz todo economista ser humilde, porque é muito difícil de prever, porque você tem vários fatores, né? E o importante, gente, assim, cara, é muito ruído. O mundo hoje é muito ruidoso, a gente tem informação de tudo quanto é lado. Então, cara, tente buscar informação relevante, é isso que a gente tenta trazer para vocês, e quanto mais pirotécnico for o analista, essa é uma visão minha. Quanto mais pirotécnico for o analista, mais, na minha modesta opinião, mais ele está chamando a atenção para ele e não para a análise dele. Eu tomo muito cuidado em quem grita, em quem solta fogos, em quem põe coisa muito colorida, sempre tem uma coisa dourada pegando fogo, vermelho. Eu tomo muito cuidado e não tenho nada contra as pessoas. Conheço analistas muito bons que têm uma tendência maior, mas, em geral, é igual os primeiros cursos de vinho que eu fiz na minha vida com um grande sommelier chamado Gianni Tartari, aqui de São Paulo, e ele falou uma frase que eu levo até hoje. Quanto mais
rebuscado, colorido for o rótulo do vinho, mais a chance do vinho ser uma porcaria. Então, é mais ou menos quando a gente fala de análise também. E aí, entrando já no nosso giro de notícias, né, no nosso wrap-up semanal, aqui de notícia por notícia, a gente teve notícia na semana passada que foi tão positiva assim, ou pode ser negativa, a gente teve notícia boa hoje, teve notícia talvez ruim hoje. Então, uma das notícias que, inclusive, você que nos trouxe, foi de que existe olha que coisa, todo mundo fala, o ETF não vai ser aprovado. Talvez não seja até o dia 10, que é a data limite de alguns aqui, que eu vou citar para vocês daqui a pouco. Mas existe um movimento de mercado sabendo que vai ser aprovado mais cedo ou mais tarde. Tanto que, essa notícia que você trouxe foi muito interessante, que vários hedge funds americanos estão mudando as suas regras de investimento para poderem comprar ETF de cripto. Então, os caras estão mudando a regra lá para falar o seguinte: olha, eu quero, e na média de 15% a 50% do portfólio, até 15% até 50% do seu portfólio. Se você pega um mercado gigantesco, um mercado americano, um número sólido, concreto, substantivo de hedge funds, dizendo, olha, eu não sei, mas eu vou mudar uma regra, e mudar uma regra de um fundo é algo complexo, você precisa de aprovação de todos os cotistas. Então é o seguinte, cara, eu estou mudando uma regra aqui. Por quê? A expectativa de que vai sair? É óbvio que não. Então existe um sentimento, uma expectativa do mercado. Para mim, essa é uma notícia positiva quanto à questão. Tem duas coisas. Dos ETFs, né? Vou pegar duas minha coisas. Beleza, tem duas coisas que me chamam a atenção nessa notícia, tá? A primeira delas é a seguinte: o limite baixo, tá? Que são 15%. Eu me lembro de mais ou menos uns 2 anos atrás, quando a gente teve os primeiros movimentos, se eu não me engano, foi um reporte da Fidelity, que ela disse que os investidores deveriam colocar de 1% a 2%, né, do seu portfólio. 5%, é uma coisa que muito analista fala. 5% como sendo assim o teto, né, o limite máximo. E agora a gente já vê uma inversão muito grande desses valores. A gente está vendo agora 15% como o limite inferior, né, como o mínimo, digamos assim, né, e podendo chegar até 50%. Não que eles vá, né, não que as pessoas vão vender 50% do seu portfólio e agora colocar em Bitcoin, mas a mudança que a gente teve de 1% a 2% a 5% para de 15% a 50%. Né? Lembrando aí que a gente teve também alguns, se eu não me engano, foi o Morgan Stanley, me corrija se eu estiver errado também, houve um reporte de analistas dizendo que deveriam ter até 85% de alocação de Bitcoin no portfólio. O que até me cria um link aqui com essa notícia do Bruno Perini, que a gente comentou aí, que tinha 85% no portfólio. Particularmente, agora só para brincar com o povo. Em quanto tempo? Para quanto tempo? Baseado em qual estratégia? Assim, cara, é muito relativo. Exatamente. E aí, assim, até para brincar com o povo, né? Eu posso dizer assim, olha, particularmente eu acho 85% pouco. Eu acho que deveria ser 98%, eu acho que deveria ser 99%. Mas aí, de novo, a gente precisa lembrar qual é a situação de cada indivíduo, né? Como que cada indivíduo vai construir o seu portfólio. Se eu chegar aqui, olha, eu sou o Ricardo, eu tenho 98% do meu portfólio em Bitcoin, mas os 2% que eu tenho já, digamos assim, pagam todo o meu custo fiduciário, eu já consigo, com esse valor de 2%, reinvestir também. Então, ok, eu tenho 98% em Bitcoin, porque se eu quebrar 98% de Bitcoin, eu ainda tenho uma segurança. Esse é um ponto que talvez as pessoas que sejam mais maximalistas não enxergam dentro do mercado, mas a gente está no mercado e a gente quer buscar proteção acima de tudo. Você falou uma grande palavra, maximalista, porque quando a gente fala, e quando tinha empresa lá na Suíça que a gente distribuía estratégias de fundo de investimento cripto, a gente sempre conversava sobre isso, né? Eu quero ter, qual que é o mais recomendado? Sei lá, de 5 a 10, independente, 5 a 10 em cripto. 5 a 10 em cripto também é muito amplo, porque cripto, um dia, cara, você tem 20 mil moedas diferentes, entendeu? Eu tenho 85% do meu portfólio em cripto, como um exemplo. Mas o que é essa cripto? Não, 10% é Bitcoin, 20% é Ethereum, e o resto é tokens que são lastreados em ouro. É cripto, mas o lastro é um ativo, é uma commodity. Ou eu tenho 20% Bitcoin, 20% em Ethereum, Solana e não sei o quê, e eu tenho o resto em token lastreado por fundo de investimento americano, soja,
milho e algodão. Cara, é cripto, mas não quer dizer que você está investindo só na indústria de cripto como um ativo puramente tecnológico. Então, tudo isso, e é por isso que a gente existe, para tentar desmistificar e trazer luz para os nossos clientes disso aí, é cripto, mas não necessariamente o lastro, ou seja, o lastro desse investimento é puramente cripto. Então, de novo, a indústria ela é complexa, ela é muito mais ampla e muito mais interessante do ponto de vista de você ter as oportunidades aí dispersas. Então, quando a gente fala assim, putz, tem cripto é muito mais que Bitcoin, é óbvio que é a moeda principal, é a mais conhecida, muita gente chama cripto de Bitcoin, muitas vezes quando você vai explicar para uma pessoa que não é tão experiente no mundo cripto, putz, o que é uma USDT? Olha, é um token, a pessoa é um Bitcoin que é atrelado ao valor do dólar, para a pessoa entender o conceito, né? Então, é muito importante que, independente de quanto você vai alocar, isso faça parte da estratégia consciente, baseado no seu perfil de tomada de risco, nas suas metas de investimento de longo prazo, no seu entendimento do mercado e das oportunidades, das características tecnológicas de cada ativo. Toma tempo. Dá trabalho, mas para isso que a gente existe, para tentar traduzir esse mundo para vocês aí, né? E para as pessoas também, né, não levarem em consideração grandes investidores, né? O Bruno Perini aí é um grande investidor, é um investidor milionário, tem posições milionárias em vários ativos. Então, vamos lembrar aí, né? Mas o Elon Musk faz de determinada forma. 1% da alocação de portfólio do Elon Musk é uma quantidade de dinheiro que é inimaginável para muitos de nós. Então, a gente não pode levar essas pessoas, né, como grandes referências aí quando a gente fala de gestão de risco. O Elon Musk é um cara que toma risco pra caramba. O portfólio dele, até onde a gente conhece, é um dos menos líquidos, sim, imaginando um cara que tem o volume de dinheiro dele, é um dos menos líquidos em porcentagem do mundo. 90 e poucos por cento do que ele tem está em ação das empresas que ele fundou. Isso, mas é que o caso, trazendo em números assim agora para as pessoas mais leigas, né? Se o Elon Musk perder 99,9% do portfólio, do patrimônio dele, ele continua sendo milionário, né? Uma pessoa que não está nessa posição, se perder 99,9% do seu portfólio, pode ser uma ruína, né? Então, essa a gestão. Então você está dizendo que o Elon Musk pode tomar 99,9% de risco? Talvez, depende da sua, depende da sua Pela gestão. perspectiva pessoa física, sim, mas quando você imagina que os negócios dele têm dimensões mundiais, o prejuízo seria tão grande para a indústria em geral, que dificilmente deixariam ele tomar essa posição, porque ele prejudicaria milhões de pessoas no mundo. Então, que é uma outra análise quando a gente fala de mega bilionário. É uma outra análise. Estamos fechando aqui mais na pessoa física mesmo, para trazer para as pessoas que leigas aí, que essa questão de gestão e alocação de portfólio é extremamente individual e pessoal. Exatamente. Ou, se você não consegue fazer isso, procure instituições, fundos, gestores que estejam alinhados com aquilo que eu falei em relação ao seu perfil e de tomada de risco e tudo mais, e que façam para você profissionalmente. Eu acho que existem bons gestores aí no mundo inteiro, e o mercado de cripto é bom porque o mercado é aberto, internacional. Você pode contratar um serviço para uma pessoa em qualquer lugar do mundo. E aí, seguindo o nosso... O que é importante para esses próximos dias que vão ser bastante turbulentos aí, né? Primeira coisa, eu falo, do macro para o micro. Vamos acompanhar o mercado macro. Hoje saiu o payroll, pouco mais de uma hora atrás. A expectativa veio, a realidade veio muito acima da expectativa. Foram criados 216 mil empregos no mercado, no non-farm, ou seja, fora do mercado agrícola. A expectativa era 170. Eu até estava acompanhando aqui, imaginando que o mercado ia dar uma queda muito grande. O Bitcoin amanheceu com 1,6, 1,7 de aumento de preço nas últimas horas e caiu um pouco, assim, ainda está positivo em 1%. Para mim, mostra uma resiliência desse mercado. Por quê? Um mercado de emprego muito forte nos Estados Unidos significa que a inflação tende a não cair, né, tão rápido, e não caindo tão rápido, os juros podem ser mantidos ou vão demorar, ou seja, para começarem a descer. Lembrando todo mundo que o juro americano é a base de valorização de preços de todos os ativos do resto do mundo. Então, quando o mercado está muito aquecido, os salários estão aquecidos, a inflação tende a se manter onde está, ou pelo menos não subir,
ou subir ou se manter onde está, e isso faz com que os juros americanos tendam a não cair tão cedo, o que muda o padrão de preços no mundo inteiro. Então, é importante, e o preço, principalmente do Bitcoin e de outros ativos, se manteve, na minha modesta opinião, bastante resiliente. Estava subindo 1,6, está em 1. Você pega aqui, o Ethereum está zerado, está 0,1, o Solana, que tem sido uma tremenda performance nos últimos tempos, subindo 1,6, algumas coisas caindo mais aqui, as principais altcoins estão indo, fora Solana, Matic 2,2 de queda, bastante coisa acontecendo. Mas o BTC em si, eu acredito que até por causa dos ETFs, está se mantendo bastante resiliente. Um outro ponto que a gente tem que ficar esperto e isso já implicou no custo das calls no mercado futuro americano. Tem uma queda de quase 75%. A gente lembra lá em novembro que a gente falou, eles estavam pagando quase 8% de custo de uma call no mercado de futuros americanos, porque a expectativa era de aumento de preço, então você pagava mais caro para comprar aquilo. Elas caíram de 8% para 2% o custo dessas calls. Quer dizer que o mercado ainda está positivo, ainda está com uma expectativa de crescimento, mas não tão excitado, não tão forte como estava em novembro, né? E aí, por que isso? Né? Fazendo uma análise, aí uma previsão, lendo uma série de artigos, falando com muita gente, ouvindo muita coisa nesses últimos dias, é que, dado até pela questão dos juros, tudo que eu falei anteriormente, existe uma previsão de que o volume de recursos que entrem nesses ETFs vai ter um pico no comecinho, mas ele não seja tão grande no começo. Vai ser uma coisa mais fluida. Se a gente tivesse um cenário de maior liquidez nos mercados globais, dadas a questão dos juros e tudo mais, ou seja, mais gente indo para o risco, né, que a gente poderia ter um volume muito maior de recursos. Então, a expectativa é que os ETFs sejam aprovados, se não até a próxima semana, que eu vou dar a data aqui, mas que sejam aprovados no começo desse ano, mas que o fluxo não seja tão grande assim, porque você teria uma pressão de demanda menor dos principais ativos, no caso do Bitcoin, né? E aí, para a semana que vem, até entre o dia 10 e o dia 15 de janeiro, se esgotam os prazos de ETFs muito importantes, né? O da ARK iShares, que é para o dia 10 agora, era dia 5, né? Mas pode ser prorrogado até o dia 10, se não sair hoje, deve sair até o dia 10. BlackRock, Bitwise, Grayscale, VanEck, que são grandes empresas, algumas que nasceram no mundo cripto e outras, como a BlackRock, que é a maior gestora do mundo. Então, de hoje até o dia 15, ou seja, 10 dias, a gente pode ter muita notícia, muita volatilidade nesse mercado, né? E um outro fator que eu venho estudando também, e aí já pensando em você, investidor, que queira entrar no mercado de cripto através desses ETFs, e hoje vai ser possível através de bancos internacionais e de outros veículos que tem no Brasil, como o próprio ETF da Hashdex, que também é um que está para aprovado, é um que está na bica aí de ser aprovado nos Estados Unidos, é a questão do custo, né? Por que o custo? Porque, como todo fundo, existe um custo de gestão que as empresas cobram para fazer a gestão desse ETF. Esse custo, ou seja, esse preço é para cobrir custódia, administração, salários, parte regulatória, QIC, AML, tudo isso desses ETFs, né? Esses custos, geralmente, de ETFs são muito menores do que um 2,20, que é um custo de um fundo de gestão ativa, porque a gestão é muito mais simples. Você compra e vende conforme entra dinheiro naquele... Não existe uma gestão ativa, né? Basicamente, você põe dinheiro lá, o cara vai comprar o ativo, no caso o ETF, e quando você tirar, ele vai vender. Mas ele precisa ter esse custo de custódia e tudo mais, como eu falei para vocês. Então, quando você pega a média de 2022, eu estava lendo um estudo aqui, dos custos dos ETFs em geral, de todos os ETFs, é 0,37% ao ano para fazer essa gestão, né? Quando você pega os principais ETFs que estão aí para serem aprovados, né? Alguns já divulgaram qual vão ser o custo, outros não. Então, você pega a Galaxy, o ETF da Galaxy, 0,59. O da Fidelity, 0,39. Já o da ARK e o da Valkyrie estão 0,80. BlackRock, existe uma expectativa, ele não foi divulgado, mas existe uma expectativa que seja de 0,40% a 0,80% ao ano de custo sobre o montante que você tem lá. Por que isso é importante? Porque isso é um fator de competitividade desses ETFs, né?
Você pega, BlackRock, o maior gestor do mundo, ela tem uma atratividade de clientes, um poder de captação gigantesco, dado o seu tamanho, dado o seu nome e tudo mais. Então, em teoria, ela poderia cobrar um pouco mais, né, por poder de atração. Já que você pega uma Fidelity, que é uma gestora que verticalizou, ela vai fazer a sua própria custódia, então, em tese, o custo de custódia dela é um pouco mais barato, vai cobrar 0,39. Então, é muito importante, como todo investimento, você lê, quando você vai em fundos ou mesmo em qualquer outro tipo de ativo, você lê ali nas entrelinhas, porque no final do ano, você fala, poxa, meu amigo que botou $100 mil, no final do ano tinha tanto e eu tenho um pouquinho menos. Por quê? E, sendo que o ativo é o mesmo, porque você pagou mais custo. Então, entenda na sua análise se esse custo faz sentido para você dentro de um produto que vai ser muito similar. Para mim, é praticamente igual, você não vai ter uma gestão. O que muda nisso? A percepção de risco de contraparte, ou seja, quando vai ser a custódia, o poder de captação, de marketing, tem uma série de coisas envolvidas nisso. Faça a sua própria análise, mas esse é um fator que é importante você que vai investir através de ETFs, nesse caso do Bitcoin, tenha noção de que os custos variam entre os principais provedores desses serviços. Deixa eu fazer um comentário, Rodrigo, que é o seguinte, tá? Tem uma vantagem do ETF também, né? O pessoal maximalista que não me mate agora nesse momento, mas é o seguinte, na nossa vida, pessoal, a gente procura cortar dificuldades, né? A gente corta através de produtos e serviços. Então, eu não quero ser o meu próprio barbeiro, eu não quero ser o meu próprio alfaiate, eu não quero ser o meu próprio pedreiro, eu não quero ser o próprio médico. Eu terceirizo isso para outras pessoas e remunero elas para fazer esse trabalho. No Bitcoin, a gente não tem muito essa noção, tá? Mas as pessoas precisam entender, porque as pessoas escutam, seja o seu próprio banco. Eu não quero ser o meu próprio médico, eu não quero ser o meu próprio engenheiro. Muitas pessoas não vão querer ser o seu próprio banco, tá? Ser o seu próprio banco envolve fazer a gestão de chaves privadas, tá? O que a gente sabe que é muito delicado, tá? Pode parecer um bicho de 7 cabeças, a gente já tem mais experiência, pra gente é corriqueiro, é simples, mas uma pessoa que está começando, que nunca ouviu falar disso, é uma barreira desafiadora, tá? E até para as pessoas mais experientes, até para os investidores maximalistas de Bitcoin, existe a questão da transferência, né, via hereditária, digamos assim, né? Você faleceu e você não transmitiu seus bitcoins para frente. Se você faz uma gestão das suas chaves privadas sozinho e você não informou outra pessoa dessas chaves, você não vai conseguir deixar seus bitcoins de herança para sua família, para os seus filhos, e o ETF permite que isso seja feito de uma maneira mais segura. Então, essa é uma vantagem muito grande. Para a gente que está aqui no lado de hold, é até bom que pessoas percam suas chaves privadas e não transfiram elas, porque isso cria um mecanismo de escassez novo, né? Ainda maior para o Bitcoin. Mas até isso a gente ajuda, viu? Até isso a gente ajuda. Quem tiver curiosidade com esse tema, eu postei há uns 6 meses atrás, no nosso perfil do LinkedIn, um artigo bastante completo, um estudo que eu fiz sobre sucessão de Bitcoin, abordando tanto as questões técnicas quanto as questões jurídicas de taxação de Bitcoin. Convido vocês a irem lá no perfil da Honey Badger no LinkedIn, tem esse artigo lá, espero que seja útil para vocês. Esses são detalhes, com certeza, né? É importante demais vocês conferirem o artigo, porque essas são questões simples, mas são questões importantes, tá? São questões operacionais aí que no dia a dia elas não aparecem muito, mas quando elas aparecerem, pode ser um problemão ou pode ser uma grande solução, né? É isso aí. É isso aí, Ricardo, da minha parte, 48 minutos e 30 segundos do primeiro wrap-up do ano, de notícias. Toda semana meio morta, muita gente ainda parada, um monte de feriado e tudo mais. Era isso que eu tinha para comentar, para trazer aí para os nossos ouvintes. Não sei se você tem mais alguma coisa para comentar. Perfeito, é isso mesmo. Primeira semana a gente ficou meio atrelado ao ETF, né? Acho que só se fala disso agora nessa virada do ano, não teria como ser diferente. Concordo, tá? Corroboro com a tua visão aí de que daqui a pouco essa adoção desse capital aí, talvez ela não seja tão grande assim nessa primeira semana. Eu ainda tenho uma pulguinha atrás da orelha, eu ainda consigo ver o preço do Bitcoin descendo aí para uns 37, 36 mil dólares, porque a gente desceu de 95% da blockchain em lucro para 89%, tá? 89% ainda é um valor elevado. Continua sendo alto.
Atrelado a isso, tá? A gente tem uma porção bem grande de moedas que foram compradas lá, $16 mil. A gente tem uma porção bem grande de moedas que estão precificadas a $3.400. Então, daqui a pouco essas moedas podem voltar para o mercado e aí a gente pode ver se eu não me engano, esses dois números aí somam 1,3 milhão de bitcoins, tá? As moedas que estão precificadas a $3.400 e $16 mil. O que daria um choque de oferta bem grande aí, caso essas moedas voltassem para o balcão das corretoras. Não acho que vai acontecer assim num piscar de olhos, mas é uma chance, é uma probabilidade que ainda está no radar. Então, trazendo aí para o real brasileiro, se a gente vê aí o preço do Bitcoin descer para uns $180 mil, $185 mil, não há motivo para desespero, tá? Pode ser que isso aconteça sim. Estou jogando alvos aqui, né, naquela coisa que as pessoas, talvez isso não se consolide, mas existe sim essa probabilidade. Acho que da minha parte é isso, trouxe previsões, né, positivas e também previsões negativas aí. Acho que o mais importante agora é a gente fazer a gestão do nosso fundo, você que faz hold aí, leve suas moedas para a sua carteira, observe bem esses movimentos, pode ser que a gente tenha um salto de preço bastante interessante, e aí a gente faça boas negociações. Primeiro wrap-up do ano para mim é isso, Rodrigo, mais um programa aí com você, é um prazer aí estar com você, com os nossos ouvintes. Esse ano de 2024 promete bastante para esse universo de criptomoedas. É isso aí. Não tenho dúvida que a gente vai ter bastante coisa para falar na próxima sexta-feira aqui no Crypto Wrap-Up, nas nossas análises semanais. Quarta-feira que vem tem análise on-chain, tem comentário, tem reels, tem stories e tem um monte de coisa acontecendo essa semana. Obrigado. E como a gente sempre faz, fazendo um resumo, acompanhe o mercado e ajuste os seus stops de forma correta e precavida. Tomara que no próximo Wrap-Up a gente venha aqui, né, para trazer uma notícia positiva. Tomara que o Bitcoin já esteja lá para uns $100 mil. Tomara que a gente veja aquela God Candle que tanto é falada aí, uma vela de $10 mil lá no gráfico de 4 horas. Não vai fazer mal. Por hoje com certeza. Um grande abraço, amigo. Fique bem. Aproveite sempre o fim. Falou.